Começando mais um Wowcast aqui em parceria com o Estúdio CB. O assunto de hoje, o convidado de hoje, eu vou deixar o Marcelo apresentar, inclusive. Cara, é um conteúdo que a gente fica adicto, e eu acabei de falar isso pra ele, ele faz de um jeito que ele te prende ali, que ele tá criando adictos de ficar preso no conteúdo, obviamente interessante pra muita gente, como a gente, por isso que a gente convidou ele pra vir aqui. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o tema pra vocês sentirem o que vai ser. A gente acorda, posta performance, responde DM, grava publi, edita reels, abre stories e chama isso de vida. Mas quem ainda sabe onde termina a gente e começa o personagem? Ele é um criador de conteúdo, pesquisador e pensador do agora. Ele fala sobre cultura, internet, publicidade disfarçada, vigilância constante e o que resta de nós nesse mundo hiperconectado. Nesse episódio a gente pergunta, você está vivendo ou está sendo assistido? Matheus Sodré, muito obrigado por estar aqui com a gente consome muito seu conteúdo. Eu acho que muita gente que está assistindo aí consome também. Se você não consome o conteúdo dele, vamos colocar o arroba dele aqui porque é viciante. Fala um pouquinho, quem é você primeiro para quem não te conhece aqui. Tá bom. Eu vou começar falando, inclusive, que é engraçado a gente estar falando disso tudo, vocês estarem falando que o meu conteúdo é viciante, né? Quando, na verdade, que eu tento criticar isso. Mas eu preciso que ele seja viciante porque eu preciso ter métrica. É isso. É um feedback em tempo real. O contraste da coisa já tá aí. Essa é a minha câmera, né? Olha, é a sua câmera. Então, me chamo Matheus. Eu gosto de falar que eu sou nascido e criado na internet. Eu tive acesso à internet muito cedo, eu sempre trabalhei muito com ela. Antes de trabalhar na frente das câmeras, eu trabalhava atrás com produção audiovisual para marcas. Então, eu saquei muito cedo de rede social, conteúdo de rede social, veio a pandemia e eu comecei a aparecer na frente da câmera. Essa experiência de ser meio influencer, meio falar das coisas, acabou se tornando meu trabalho principal. Eu fui saindo do audiovisual onde eu trabalhava para focar nisso, mas também foi uma experiência muito transformadora, porque me fez pensar a internet em uma posição muito nova, né, de ser uma pessoa à frente da câmera pensando na internet, num contexto de vídeo acelerado, de influenciadores bombando, desse universo tomando a gente de assalto pandemia e pós-pandemia. E esse processo acabou me fazendo muito obcecado em pensar a mídia de uma forma geral, internet, os nossos tempos, redes sociais, interfaces e agora inteligência artificial. Então, meu trabalho hoje é muito de pesquisa, de ler muita gente que eu admiro. Eu até fui elogiosamente chamado de pensador, mas eu gosto de pensar que eu sou mais um comunicador que mastiga e trabalha alguns temas de outras pessoas que eu admiro muito e trabalho. Acho que aos 50 e poucos eu posso ser um pesquisador. Agora, no começo dos meus 30, ser um pensador ainda é cedo para mim, mas enfim. É isso, eu trabalho pesquisando e falando de internet, cultura, futuro e de onde a gente tá, e pensando isso pra mim e pros outros, pra gente tentar produzir um sentido pras coisas, né? Onde a gente é tão tomado de assalto pelo telefone. Você ainda, a gente fala muito, você fala para uma geração também específica, Gen Z, e a gente tá falando de skin. Isso foi o que eu coloquei aqui. Eu acho que você realmente é um pensador. Você não vai se colocar nesse lugar porque talvez Mas não queira. Talvez a sua régua, a sua métrica e régua de pensador seja muito além do que você consiga se colocar nesse lugar. Mas já que a gente tá falando de skin, você acha que você tem uma skin diferente para cada tipo de rede social que você tem? Com certeza absoluta. Eu acho, inclusive, que essa fragmentação das nossas personas é uma coisa que todo mundo atravessa, né? Não só como criador de conteúdo, influencer, né? Mas assim, no seu e-mail você é uma pessoa, no seu LinkedIn você é uma pessoa, no seu Twitter você é uma pessoa, você escreve tudo minúsculo, né? Tem um senso de humor específico. No Instagram é outra, no TikTok é outra, no WhatsApp é outra, né? Na mesa de bar é outra, na mesa de bar é outra, na mesa de bar você é você, pelo menos, né? Entre quatro paredes é outra. Aí... e aí você tem essa produção, né, que não é só de uma performance digital, mas de múltiplas performances diferentes, virtuais, todas limitadas, né, todas fragmentos de quem você é, vitrines ou o que quer que seja, né. O Twitter você é mais cru, no Instagram você se faz mais desejado, né. E você tá online 24 horas por dia nelas, né, ao mesmo tempo, todo fragmentado ali, para todo mundo, disponível de várias, é muito esquizofrênico no sentido mesmo dessa divisão, né, de múltiplas personalidades, né? É uma coisa que não faz sentido, de certa maneira, é uma quebra de sentido constante. E no meu caso, isso fica muito evidente, porque eu tento unificar essas coisas.
Até porque no TikTok, no Instagram, eu tento fazer o mesmo vídeo, né? Não dá pra fazer diferente, mas é claro que... Aí no LinkedIn eu tenho que escrever um texto, né? Um pouco mais colocado sobre como eu Mais penso, os pais de roteirizado. atenção e como eu fiz, que é a parte que eu mais detesto, né? Ao mesmo tempo, no YouTube eu tenho um longo formato, então eu posso falar com mais calma, né? Tem vídeos que eu tento adaptar, mas as coisas são um pouco mais longas, um pouco diferentes. Agora eu lancei um podcast que eu falo, mais devagar, mais cadenciado, né? Um novo desafio. E todos esses processos ainda se mesclam com a maluquice que é tudo que eu coloco na rede social hoje também é produto, né? Então, eu vou fazer um carrossel e eu quero postar o carrossel para todo mundo, mas ao mesmo tempo, quando eu posto, ele já é vitrine, né? Então eu tenho um Instagram fechado para menos gente que eu tento postar as coisas. E aí, esse Instagram fechado acaba tendo que ter uma personalidade diferente do Instagram aberto. Nossa. Né? Então essa fragmentação é uma loucura, né, cara? Eu adoraria não... E tudo muda o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Mesmo sendo a mesma rede, um dia de um jeito, outro dia de outro dia já virou outro interesse das pessoas que estão ali. Eu acho uma loucura. Eu tô te perguntando isso porque, assim, o TikTok, eu percebo que... Eu até fiz um vídeo no próprio TikTok esses dias, que o TikTok parece aquele... ele abriu uma porteira para as pessoas que eram as pessoas mais esquisitas da sala de aula, que não era aquele padrão, que era sempre a mesma pessoa que sabia falar, enfim, tinha quem lia muito, quem era muito inteligente, às vezes se sentia muito rejeitado dentro da sala por não poder se expressar, por não poder ser espontâneo. Eu acho que o TikTok ele tem esse poder, porque eu, por exemplo, uso muito isso e por isso que eu tô te perguntando isso. O meu TikTok, ele não pode ser baseado no que eu vivo no Instagram. Porque no Instagram, de certa forma, eu sou uma vitrine mais costurada, o jeito que eu me visto, o que eu ouço, é tudo muito montado ali, porque já é a característica do Instagram. E aí no TikTok, e aí a gente vai falar disso também, ele realiza muito mais uma criança que não podia se realizar na infância. Ali dentro eu posso dançar, eu posso dublar e não ser julgado, e foda-se quem julgar também. Posso dublar, é muito bom. E às vezes eu levo isso pra lá também, pro Instagram, para as pessoas entenderem que de vez em quando no Instagram eu posso ser um pouco do TikTok. Você consegue, e a gente vai entrar nisso, porque eu vi que você realmente é uma pessoa que não traz muito essa vulnerabilidade, você falou nesse vídeo, de você trazer essa criança de vez em quando, né? Realizar uma criança que talvez não conseguiu ser o que você é hoje na sua maior potência nas redes, né? Eu acho que são alguns pontos, assim, eu acho muito interessante essa perspectiva da realização da criança, porque a gente ainda tá falando de ferramenta digital, né? Então, você tá podendo performar essa criança publicamente, sem esse julgamento, né? Eu acho que também tem o contraste, a gente já tá muito cansado da rede de performance do Instagram, né? Eu até brinco que Porque é isso, quando a gente pensa no Instagram, nosso algoritmo, as pessoas, né? É um mundo que é quase um LinkedIn a essa altura já, né? E você pensa, por exemplo, Threads. Eu não sei se vocês usam Threads, mas eu considero o Threads o maior pesadelo na Terra, que é assim, é um Twitter... ouvi falar no Threads. O Threads Threads é o que veio aquela plataforma do Instagram. é o Twitter do Instagram. Eu tenho. E ele é um... Mas isso. eu não não entro uso. lá. Você usa? Claro Ele que entra não, porque pra automático. mim ele é um Twitter das pessoas que eu sigo no Instagram. E eu não quero ouvir exato. nada do que elas têm a dizer. Exatamente. Eu não quero ter uma rede, eu não quero, imagina, me conectar com os pensamentos de todas as pessoas que eu sigo no Instagram. Que é um negócio assim, protocolar, né? Assim, profissional, imagina, escutar essas pessoas falando. Então, assim, elas também comigo, né? Não é nada... mas voltando pra questão da criança, cara, eu sinto que eu tive muito esse pico na pandemia, sabia? É até um contraponto interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa forma, mas eu tinha um volume de expressão muito maximalista quando eu apareci na internet, né? Eu usava mullet, eu tinha unha pintada, eu usava cordão colorido, jaqueta da Marlboro, roupa vintage, assim... Eu vi vídeo muito antigo seu vintage, lá assim. no YouTube. E assim, bigode enorme, pesadíssimo. Hoje a maioria desses conteúdos está arquivado. E eu acho que não teve necessariamente uma coisa de criança, mas teve sim... Mas você era assim na infância? Maximizado? Não, mas eu tinha... Parte disso vinha já dessa vontade de ser mais... flamboyante, não sei qual palavra usar em português, mas mais exagerado mesmo, assim. Existia esse desejo de realizar isso, assim. Essa coisa meio pirata, meio, sabe? E quando eu era criança, eu tinha muitos aspectos... que não eram nada drásticos, por assim dizer, mas que fugiam de padrões óbvios de gênero, desde muito cedo querer usar um All-Star de cano alto, branco, que assim,
É hilário eu falar isso agora, né? Mas quando eu era criança, isso era assim, porra, Uau. atestado de gay, Isso é, né? total. Te dava um rótulo, sabe? Você passava Total. na escola, ficava viado, Total. te xingavam, né? Eu sempre queria ser muito diferente, assim. Então, eu furei a orelha no meu aniversário de 6 para 7 anos. Eu queria fazer um brinco. Aí minha mãe foi lá e me levou pra furar a orelha. E era um brinquinho azul, assim, porque tinha que ser aquele específico, né? Aquela joia específica. E Sensacional. eu fiquei anos com esse brinco. Aí depois, com, sei lá, 10, eu furei outro, assim. Eu tinha uma argola e esse brinco. Eu tentava fazer umas coisas diferentes no cabelo. Eu tentei descolorir o cabelo, uma época. Eu queria muito ser muito diferente, assim. Eu era uma criança que queria... Não exatamente diferenciação, mas é isso. Eu tinha alguma coisa muito forte sobre querer me expressar. E eu sinto que nessa época o TikTok potencializou isso de uma forma sem filtro, assim. Porque, de repente, você tem uma audiência para aquilo. Eu não sei até que ponto isso é saudável ou não, né? Você encontrar essa aceitação na performance. Mas, por exemplo, eu tive uma conversa com a Juvi, sabe a Juvi Chagas? A Juvi, ela é uma criadora de conteúdo também. E ela se identifica como uma pessoa trans não binária. E ela disse justamente que a pandemia foi esse período muito importante para ela conseguir se identificar nesse lugar, justamente porque ela conseguia testar um filtro de maquiagem, né? E entender o que aquilo era ela e pôde descer e comprar. As roupas que ela vestia, né? De encontrar uma audiência que não ia hostilizá-la na rua, né? Então essa digitalização ela também permitiu você se colocar mais pro mundo de um jeito seguro, de um jeito onde você não sofria certas violências que você pode sofrer a vida toda. Eu acho que a criança sai muito aí, né? E eu acho que no meu caso teve um pouco disso, assim. Apesar de que eu acho que a reconexão mesmo veio um pouco depois, assim. Veio quando eu expurguei isso e aí entendi o que realmente eu queria estar conectado, assim. Mas como que surgiu na sua vida a internet, assim? Como que veio a internet? Quando deixou de ser hobby e virou um trabalho? E quando que surgiu? Como que viralizou os seus vídeos? Como que aconteceu tudo isso? Cara, um trabalho... praticamente nasceu com a internet. Né? Na minha vida é isso, assim, eu nasci com internet, meu pai era jornalista, então eu tinha computador em casa desde que eu tinha 3, 4 anos de idade, assim, com 5, 6 anos eu já usava coisas no computador, assim, com 8 eu já navegava, já entendia coisa, com 12 eu montava computador. Então, eu tinha uma Gênio. relação... Com 12 eu montava computador. Isso era relativamente normal, assim. Não era nada muito fora da curva, assim. Tipo, existia muitos adolescentes e pré-adolescentes da minha faixa etária que manjavam disso. Porque a gente tinha uma coisa diferente na época, que a gente tinha muito ócio, que a gente não tem mais hoje, né? E a gente tinha peças tecnológicas, né? Então, o que eu faço, né? Seu Lego Se eu era... desmonto isso. O Lego era Seu esse, né? E o computador, ele é muito um Lego. Ele é muito fácil de você montar, entender? A parte de montar, né? Também lembrando que ele, com 12 anos de idade, era em 2000 já. Entendeu, Era Marcelo? 2000 e... Tipo, não é exatamente. os 12 O boom anos, de tudo seus 12 Era anos. 2007, nem o meu. 2008, né? Então já Quando você tinha 12 anos. Exatamente. Aí, 2007, pô. Então já era um acesso à informação muito diferente, muito né? diferente. Tipo... já era muito legal ser muito inteligente e ser muito inteirado de várias coisas. Não, e a internet já existia nesse lugar mesmo, assim, né? Já existia a internet. A internet estava diferente. engatinhando. Não, 2007, 2008 já tinha Não, internet. 2000. Ah, tá, quando ele nasceu. Não, Entendi. quando ele tinha 12 anos. Tá, enfim. Mas essa época era bem isso, assim. Tanto que eu lembro que eu aprendi a montar computador com um livrinho, não foi na internet. Eu aprendi com um manualzinho de como montar seu computador, que a minha mãe me deu. Então ainda tinha essa transição, né? Do analógico, do conhecimento analógico, Sim. enfim. E eu acabei sempre trabalhando com internet, né, cara? Eu me formei em publicidade, eu fui trabalhar direto com branded content, eu trabalhei muito tempo com documentário, com produção audiovisual, com direção, trabalhei com moda, e todos esses caminhos sempre eram para rede social. Né? Então, desde, sei lá, do começo, trabalhei com campanha política, assim. Então, desde o começo do Facebook ali, dos anos 2014, do auge do Facebook, nem do começo, né? Depois dos protestos e tal, eu já trabalhava com internet, eu já pensava linguagem de internet, eu já entendi o que viralizava, eu já estava prestando atenção nisso. Então, eu sempre operei na internet com esse entendimento. E eu sempre fui, cara, uma criança frustrada, porque quando o YouTube bombou, ele produziu a primeira leva, né, de criadores de conteúdo, né? E o Instagram, quando eu era mais jovem, ele era mais de influenciadores mesmo, né? Você não tinha um criador de conteúdo, a pessoa que falava e tal. Então, durante muito tempo, até surgiu o TikTok, era uma porteira que tinha aberto e fechado, de quem era comunicador online, né? Era quase como se fosse os VJs da MTV, né? Que era uma safra ali, um grupo raro ali, que teve acesso a isso e foi e acabou.
Então eu era uma criança muito ressentida, porque eu pensava, cara, se eu tivesse sido youtuber com 15 anos, teria dado certo, porque eu acho que eu saberia fazer. Porque desde 14, 15 eu já filmava coisa, já editava, mas eu não botava no mundo. E aí veio a pandemia, todos os meus trabalhos caíram, eu fiquei sem trabalho. E aí eu fiz um vídeo falando sobre cinema, falando sobre Tropa de Elite, fazendo uma análise de Tropa de Elite de 2 minutos, assim. Um mullet, um monte de coisa acontecendo ali. E o vídeo, quando eu acordei, tinha 100 mil visualizações. O TikTok, ele tinha essa parada. Porque eu já tava vendo há 1 ano, eu já usava muito TikTok na pandemia, eu tava vendo há 1 ano, falando, cara, tem muitos formatos de conteúdo aqui na gringa que eu consumo muito TikTok americano. Porque eles são muito vanguardistas de conteúdo, né? E como eu trabalhava com isso, era o que mais me interessava. E o Brasil ainda estava engatinhando nisso. Então, o Brasil, nessa época, era muito mais dancinha, né? 2020 e 2021, dancinha, dublagem, né? Uma galera muito foda começando a surgir, começando a aparecer, tipo Rafa Vicente, né? Então, uma galera muito diferenciada na linguagem, tava começando a operar ali. Falei, cara, não falam de coisas ainda aqui, né? Tem pouca gente falando de coisas. E aí eu vim nessa primeira leva, assim, do TikTok de comunicador. Eu não sabia o que eu queria, eu comecei a falar de cinema, aí eu virei o cinéfilo de mullet, era como era chamado. Agora eu não sou nem mais cinéfilo, nem mullet. Eu vi 10 filmes esse ano, então assim, eu realmente sou um ex-cinéfilo, curado da cinefilia. E aí, cara, começou a acelerar muito. Eu odiava fazer isso no começo, mas eu pensava, eu tenho uma audiência. Eu acordei e tinha 10 mil seguidores. Aí todo vídeo que eu fazia ganhava 50 mil. Você odiava fazer isso? Odiava. Porque não era profissional. Eu sempre cresci consumindo críticos de cinema que eu achava pessoas incríveis. Então, assim, eu fazia um trabalho que para muitas pessoas era confundido com crítica de cinema. E isso eu detestava, porque eu sabia que não era crítica, eu sabia que o meu trabalho estava muito aquém do trabalho de um crítico, né? O crítico, ele não estava, inclusive, nesse formato na época do TikTok, né? A Boscov depois aprendeu a fazer esse tipo de coisa, né? E ela joga para uma outra audiência, porque a Boscov escrita é outra coisa. Eu cresci lendo a Boscov, pô, e é outro tipo de crítica, né? Então, eu não gostava de mim, eu não gostava do trabalho que eu fazia, mas eu pensava, cara, tem uma audiência, tem potencial, vou seguir. E aí, com 1 ano, assim, mais ou menos, eu comecei a falar, cara... Profissionalizou. Eu falei, porra, se eu vou fazer isso, eu vou fazer do jeito que eu gosto. E aí eu comecei a falar de vários temas, eu comecei a me filmar com a minha câmera profissional que eu fazia os trabalhos, em vez de ser só a selfie. Porque no começo tinha isso também do TikTok, né? Que era... O TikTok, no início, ele recompensava o orgânico. Então, assim, se eu gravasse um vídeo profício e jogasse lá... Quanto mais orgânico... Pegava mal, era tipo um YouTube cortado, ele era interpretado dessa forma pela audiência, né? E aí, quando eu comecei a fazer um negócio, eu entendi que eu me filmava com essa falando, gente, essa cena aqui. Aí eu flipava o telefone e ficava apontando com a mão ali, né? E aí, isso viralizava, né? Então, era muito mais essa... Porque pandemia também, busca de conexão, né? A câmera de selfie aproximava, né? No começo eu me intitulava seu BFF virtual, que hoje é uma coisa que eu tenho horror à ideia, assim, que é tipo, cara, não sou seu amigo, meu irmão. Não cria essa relação comigo. Então foi um processo muito louco de transformação. E aí em 22 eu comecei a trabalhar com isso um pouco mais. 23, do meio para o final do ano, começou a acelerar. E aí, em 24 eu larguei completamente o audiovisual, não trabalhei mais com audiovisual. Falei, cara, vou trabalhar só com isso. Você trabalhava com audiovisual ainda. Tanto que 23 foi um dos meus anos mais estressantes, assim, porque eram os dois. E era um volume de coisa, e, pô, trabalhar com audiovisual é um horror, né? No Rio de Janeiro, especialmente, é pouca grana, é muito volume de trabalho, é muita gente que não sabe o que quer de você, e eu trabalhava ali de videomaker, né? Então, a pessoa tinha que dar uma série de apontações visuais sobre o meu trabalho, ela não tinha nem o cacife pra isso, né? Então, porra, era foda. E aí, quando eu saí, eu falei, cara, eu vou sair pra fazer vídeos melhores. E aí eu entrei numa estratégia também de, cara, eu vou falar de tudo. Eu não vou falar só de cinema. Vou falar de cultura, vou falar de política, vou fazer vídeo de moda, eu vou comentar muita coisa diferente e eu vou tentar fazer isso de um jeito menos assertivo, porque são coisas que eu domino menos, mas com fontes e referências e trazendo isso para as pessoas. E aí porque na vida real você é essa pessoa, né? Você senta e você consegue conversar com todos os nichos e se interessar pelo outro nicho que talvez não seja só o seu, né? Sim, sim. Acho que todo mundo é assim, né? Na vida real, né? Não. Assim... Não necessariamente. Não necessariamente. Tem gente que senta e só sabe falar de uma coisa. Assim, nesse lado com certeza, assim. Acho que é isso. Ou nem sabe falar. Tem muita gente que hoje nem sabe falar. A gente vai falar disso ainda também. Porque eu vejo que você é uma pessoa que você faz uma construção do seu conteúdo, eu acho que você ainda vai voltar no que você estava falando, mas você tem que lidar não só com a construção do seu roteiro. Eu vi um vídeo seu que você explica, você desmistifica o Matheus Sodré.
Você explica como que você faz seu conteúdo. Você lê um livro, você anota, você estuda e você constrói isso. Só que uma das construções é você ir para um lugar e trocar com as pessoas, né? Ter uma troca real do pensamento da pessoa que talvez não seja igual ao seu, e quando não é, você dá espaço para trás, você entende. Então essa é a construção do seu conteúdo. Mas hoje, as pessoas com a internet, inclusive, elas estão ou copiando o que você está falando, né? Ou elas estão emburrecendo, elas não estão falando nada. E aí como que é para você sentar numa mesa que ninguém tá falando nada, por exemplo? Tipo, na vida real, você diz? Cara, isso acontece pouco hoje em dia, eu acho. Porque eu gosto de me cercar de gente que eu considero muito mais inteligente do que eu, inclusive, né? Então, assim, eu gosto sempre Caraca, de estar mais inteligente que você? Pô, tem muito mais gente muito mais inteligente do que eu. Eu não conseguiria sentar nessa mesa, já me Eu gosto de me sentir burrinho nas mesas que eu sento, assim. E acho que eu gosto de me cercar de gente... Não se dá importância. Sim. É porque eu acho que é muito perigoso esse lugar que as pessoas, inclusive, muitas vezes me colocam. Que é isso, eu recebo muita mensagem legal de, porra, gente mais jovem, gente mais velha que eu também, falando, cara, seu conteúdo, seu trabalho me ajudou, sei lá, na minha dissertação, na pesquisa de mestrado, tá me ajudando no ensino médio. É muito foda esse reconhecimento, porque é isso, eu sou um meio de caminho que também joga essa pessoa pra fontes que são muito mais completas do que um vídeo de internet do que eu tô falando, né? Então eu meio que sou um tradutor também de ideias para esse campo digital, né? Eu gosto de me colocar mais nisso do que alguém que inaugura ideias. Só que, ao mesmo tempo, muita gente confunde, eu acho que muita gente que inclusive trabalha com internet, confunde isso com algum nível de trabalho social, né? Eu tenho uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de você influencia pessoas. Mas esse ar de eu tenho uma responsabilidade, eu ajudo as pessoas a tal coisa. Mais egocêntrico, né? Que é uma coisa meio coach ali, que não só coach, mas que muita gente nesse meio faz. E muita gente que veio da influência e começou a criar conteúdo, né? Porque agora teve essa virada. O influenciador agora tem que ter um microfone de lapela e opinar sobre alguma coisa que muitas vezes ele não faz a menor ideia do que é. Exato. Então esse meio, assim, pra mim tem sido a parte mais desesperadora ultimamente. A quantidade de gente sem conteúdo que tá falando, o quanto esse formato, que era um formato que servia e recompensava há um ano atrás pessoas que queriam estruturar o pensamento, né, e pensar com mais qualidade, quanto esse formato está sendo replicado. E também eu fico pensando nesse processo, porque o meu formato, de certa maneira, ele passava um ar de credibilidade, né, técnica e estruturada, e de ritmo e de edição, que eu sinto que ajudava a fomentar a mensagem que eu queria passar. Mas pensando em retrospecto agora, que eu vejo esse formato sendo emulado, e que não é um formato totalmente meu também, obviamente eu peguei isso de outros lugares da internet, né? Eu não inventei isso, mas eu vejo como esse formato garante a muita gente uma credibilidade que elas não têm sobre o assunto que elas estão falando. Total. E isso é sinistro, a gente assim. ia falar isso. Inclusive. Porque aí, o que vai acontecer daqui a um ano? Cada vez mais gente falando. O que vai acontecer daqui a um ano quando o que for recompensado... Porque é isso, eu tenho uma recompensa de formato também. A galera me segue pelo conteúdo, pela informação, eu acho que eu me comunico bem, eu acho que eu tenho um trabalho bom na internet. Esse trabalho... e eu não tô falando no sentido egocêntrico de plágio, né? Mas esse trabalho ele vai ser cada vez mais reproduzido. Total. Porque ele funciona, ele atrai marca, né? Então, assim, o que acontece quando a internet, quando o meu feed vira um mar de gente que consegue fazer exatamente o que eu tô fazendo, sem necessariamente a preocupação ética que eu tenho, né? Isso porque minha ética dobra em alguns lugares, como a de todo mundo. Não tô falando que eu sou, um santo, né? Até porque eu trabalho com publicidade, né? Então, eu critico coisas e, ao mesmo tempo, eu valido discursos de marca, né? Tem uma contradição intrínseca no meu trabalho. Existe uma hipocrisia um pouquinho. Com certeza, absoluta, né? Todos nós. Um trabalho de contradição, óbvio, né? É o que eu tento deixar muito claro no meu trabalho. Meu trabalho é contraditório, não tem como não ser, né? A não ser que eu fosse um herdeiro. E que eu fizesse por muito amor. Eu não quero fazer uma publi de 1 milhão, porque não quer dizer que eu não vou fazer. Exato, tem coisas que eu vou sempre dizer não. Eu já falei não pra muita bet, assim como todo mundo que trabalha com isso não fez bet, né? Porque quem não trabalha com bet é porque recusou. Porque eles ofereceram pra todo mundo, ainda mais no auge, nos últimos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, é isso, cara. Tentando voltar pra te responder sobre a pergunta da mesa, eu acho que é importante você tentar se conectar tanto com lugares que, te elevam, não no sentido bobo, coach de se elevar, mas que, te entusiasmam, sabe? Descobrir o que você gosta de conversar com gente que gosta das mesmas coisas. Assim como também é legal falar bobagem, é legal estar numa mesa que, todo mundo somado dá meio neurônio. Você é muita quinta série?
cacete. Porque ninguém sabe, né? Tô bem mais sério na internet agora. Mas assim, porra, eu sou... Não posso usar esse termo, né? Eu sou muito bobo. Eu uso outra palavra, eu sou muito bobo. É a hora que você se vulnerabiliza, então, quando Total, você é muito quinta série. E os meus amigos são muito, assim, então a gente é muita bobeiragem, assim. Então, geralmente, quando eu não tô trabalhando sério na internet, eu tô rindo. Só quinta série. Só quinta série. Tipo, é o extremo oposto, vai pra outro lugar. Totalmente. Só encaminha direct pra amigo de quinta série, de memes de quinta Isso série. é maravilhoso, gente. nível... Porque é onde a gente se realiza. A vida digital, ela já te cobra tanto que você tem que se performar o tempo inteiro, que se não tem uma hora que você fala besteira, dá risada de pum, sei lá. E essa é uma parada também que é sinistra, né? Que é... Todo mundo acha que o meu trabalho, eu sento na mesa de bar e eu sou isso, né? Que eu sento na mesa e falo, gente, não, mas tal coisa. Eu adoro sentar com gente pra discutir essas coisas. Eu já discuto de um outro jeito, que é o que eu falei, que eu gosto de estar com gente mais inteligente, que meus amigos são mais espertos que eu. Mas assim, geralmente, o que eu tô conversando com as pessoas mais inteligentes do que eu, também é besteira. Né? Boa. Assim, também é bobagem, porque também é quinta as série. pessoas devem sentar esperando o seu ponto de vista sobre qualquer coisa. E achando que eu vou ser um vídeo de internet, que eu vou sentar e palestrar por 10 minutos, que ela não vai falar, que eu vou... Não, isso aqui que você tá fazendo não é tal coisa, é na verdade no recorte... Tem o menor interesse nisso, cara. Só que a gente confunde muitas coisas, né? O que eu ia te perguntar é como que você trabalha com a internet, qual a média de vídeos que você faz por semana nas suas redes? Tem um... Porque eu queria entender como que você administra o seu tempo com as redes. Como você lida com o seu celular, com as suas redes sociais. Como que você consome isso na sua vida? Cara, eu oscilo muito. Mas desde o ano passado... Ano passado já tive mais radical, mas assim, desde o ano passado eu tenho uma relação bem mais distante com o telefone. Então, eu tenho momentos específicos onde eu sento e falo, cara, eu vou abrir um Reels. Hoje eu vejo até mais Reels do que o TikTok, porque o meu algoritmo do Reels é tão bizarramente insano, cérebro derretido, que é inacreditável, assim, eu sempre fico incrédulo, eu tenho reações de incredulidade vendo Reels. Mas são momentos pontuais que eu abro, assim. A rede que eu mais sou viciado é o Twitter, muito por consumo de informação, mas também por linguagem, meme, bobeira. Eu falo muito pouco com os meus amigos na internet, eu consumo muito pouco com os meus amigos na internet, story, etc. Mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho muita disciplina, mas eu não tenho uma vida regrada e disciplinada com a internet. Tem semanas que eu tô muito mais com tempo de tela, tem semanas que eu tô longe do telefone. Eu tento ao máximo ter um tempo de tela melhor do que ficar fazendo coisas que eu não quero fazer e vendo coisas que eu não quero ver. Essa é a minha preocupação maior. Então, se eu vou estar no meu Instagram, se eu vou estar scrollando uma rede social, que seja com coisas que eu tô querendo assistir. Que não seja a vida dos outros, que eu não quero ver. Que não seja seguir gente que me dá raiva. Eu fico, porra, que essa pessoa postou, que não olha isso aqui. Sabe? De não ter que ficar silenciando, né? Tem que fazer um pouco disso também, tem que falar mal, acho que faz parte da vida. Mas assim, o meu tempo, ele se mistura muito. Então, por exemplo, eu quase não uso TikTok hoje. Eu uso TikTok pra pesquisa. Porque eu saturei pra cacete, né? O trabalho com a rede social me faz... Meu TikTok fica eternamente travado. Meu tempo de tela pro TikTok e Instagram é 1 minuto. E meu TikTok fica eternamente travado com o tempo de tela, assim. Aí eu abro de vez em quando, eu descubro como estão meus vídeos, assim. Eu nem olho performance de nada lá. O meu trabalho, ele vem também de... Cara, tem momentos que eu tenho muita coisa a dizer e eu faço um puta fluxo. Eu gravo 5 vídeos de uma vez com roteiros que eu escrevi todos em um dia, depois de muita pesquisa e organização, né? Mas que eu vomitei ali o texto em si. Câncer. Lua. Virgem. Ascendente. Você quebrou o raciocínio dele pra perguntar o signo. Não, mas ele não é uma pessoa que perde o raciocínio. Você acha que jogar sem saber que ele vai voltar pra onde ele tava? Agora tô me sentindo pressionado a retomar, mas retomando... então, a forma com a qual eu organizo meu tempo, ela não é regrada, ela não tem, um vídeo por semana, né? Tem vezes que eu lanço 2 vídeos de 10 minutos na mesma semana, tem vezes que eu fico 3 semanas sem postar nada. Você não pensa nisso, então? Não penso nessa ordem, porque ninguém tá pensando nessa ordem. Alguém espera o seu novo post do Instagram terça-feira às 6 da tarde? Não, você só surge. E numa plataforma que ainda não é minha. Eu não sei pra quem vai aparecer isso, né? Então, assim, tem, sei lá, no Instagram tem 180 mil pessoas que me seguem. Não são 180 que recebem e não são nem as mesmas. Então, às vezes, tem alguém que adora o meu trabalho e acompanha todos os vídeos e do nada não começa a me receber, nunca mais me vê. E 1 ano depois eu ressurjo de algum vídeo e falo, caraca, é ele. Mó tempão. Eu sigo ele ainda, você vai lá olhar. Então a sua plataforma nem é sua. Ele mudou bastante de um vídeo pro outro. Então, a sua lógica de plataforma é pensar que a plataforma não é sua e usar isso a seu favor também, tipo... Pra pensar, eu tenho alguma coisa a dizer essa semana?
Entendi. Vou falar porque eu tenho que criar um conteúdo ou vou falar porque realmente eu quero falar alguma coisa? Assim. Eu tenho uma porrada de ideia de roteiro guardada, às vezes eu volto e revisito. Eu tenho alguma organização, assim, de, cara, lançar vídeos relativamente longos, com alguma frequência, sentir falta de alguma coisa. Mas é isso, aí agora eu, cuspi vídeo pra cacete, aí agora eu fiquei muito tempo postando meu programa, que terminou a temporada agora, e o meu podcast que eu ainda tô lançando. Então eu tô focando mais nisso, dando uma respirada, organizando outras coisas da minha vida, lendo mais, e aí outras ideias vão vindo, né? E aí eu reorganizo e gravo, mas, cara, eu nunca sigo um fluxo de semana, de ter que postar tal coisa, eu acho isso assim, se impor uma lógica de trabalho que ninguém tá prestando atenção, só você. E tempo de tela, eu queria entender o tempo de tela, você consome muito? Seu celular, você consegue ter um controle sobre isso? Você chegou a ser muito viciado? Ah, na pandemia eu já fui muito, mas eu... mas quem não, né? Hoje na vida não mais. Cara, eu não gosto... Eu pego muito telefone, assim, mas depende, sei lá, tipo, quando... Eu tava muito no telefone agora porque a minha namorada tava passando um tempo em São Paulo. Então eu queria ficar conversando com ela o dia inteiro. Então eu ficava o tempo todo com ela no telefone. Então, quando tem essa ocasião específica de ter alguma conversa que eu tô tendo... Mas eu não sou muito ativo em grupo, né? Eu posto algumas coisas, tem alguns grupos que eu interajo... Mas eu não tenho essa coisa, eu não converso muito com meus amigos pelo WhatsApp. Porque já é onde eu trabalho o dia inteiro. Sim, né? Onde eu tenho 40 chats pra responder. Então, eu não quero protocolarmente, né? É muito louco, por exemplo, eu fiz aniversário na semana passada... E eu recebi muitas mensagens muito bonitas de parabéns. Dezenas. Que é muito lindo chegar aos 30 e falar, caraca, olha quantas coisas legais eu construí. E aí teve um dia na semana que eu sentei e eu passei 4h30 respondendo todas as mensagens. Que eu faço questão, é um processo e tal. Mas eu acho que todo mundo já entende o protocolo de talvez nunca ser respondido, né? Acho que é uma coisa que tem que ser uma mão de via única, assim. Você não pode esperar uma via de mão dupla de uma pessoa que recebe esse... Que isso? Aí eu tô procurando no WhatsApp a conversa da pessoa, e-mail, coisa de trabalho que eu tenho que responder, tem que voltar e falar, não que carinho que eu tenho por você. Aí piscando coisa de... Não tem como, né? Então, meu tempo de tela, ele é relativamente bem cuidado, assim. Eu tento ter alguma higiene digital, mas eu não fico me cobrando também. Se eu quero ficar muito no celular, eu fico, mas eu fico fazendo o que eu quero. Só odeio me ver, tipo, vendo um monte de story de gente que eu não quero ver, ou, tipo, atualizando coisa que eu não sei que eu tô vendo, sabe? Você acha que isso impacta, de certa forma, positivamente na sua sanidade mental? Óbvio. De não ficar ali, muitas vezes, de certa forma, ociosa, sendo que você pode ler um livro, por exemplo. Você é uma pessoa que lê muito. Isso é desde criança, seus pais te estimulavam a ler. Eu lia muito criança. Ou só desmontar computador? Não, meus pais me incentivavam a tudo que eu queria fazer, assim. Minha mãe, especialmente, sempre bancou tudo, assim. Então eu testei todos os esportes, tudo, sei lá, fiz ginástica olímpica, tudo que me interessava, eu ia lá e minha mãe achava um jeito a fazer. Comecei a fazer teatro, acabei não dando continuidade, mas tinha essa coisa de... Irado. Mãe, quero isso, ela dava um jeito na grana apertada ali, negociava alguma coisa, um desconto, blá, blá. Então ela sempre correu muito atrás de eu conseguir realizar, na medida do possível, essas vontades, assim. E durante a infância eu comecei a ler muito, no começo da adolescência comecei a ler, aí de repente não ficou mais coisa de gente legal ler, e durante esse período eu fiquei sem ler. Porque a minha identidade foi um pouco achatada ali na adolescência, pra eu tentar me enturmar mais. Aí eu comecei a escutar rap, sei lá, quando eu tinha 12 anos, e comecei a ler menos. Não que tenha uma associação direta de rap com isso, né? Mas é porque na minha época, o contexto era tipo essa masculinidade que não é que o rap produz, né? Mas que era utilizada nessa época como armadura, né? Essa masculinidade defensiva que você vai construindo e tal. Mais pra frente fui voltando nisso, mas eu fiquei muito tempo sem ler. Na faculdade eu li bastante. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu era sinistro, né? Porque hoje eu tenho uma agenda melhor, mas antes eu não lia porque eu trabalhava 12 horas por dia, 14 horas, né? 10 horas. Então, audiovisual é insanidade, né? Não tem tempo de trabalhar, de ler, né? Então, eu gosto de incentivar a leitura, mas você também... Você percebe muita diferença quando você tá lendo muito e não tá lendo, cognitivamente? Super, com certeza, sim. Porque eu fico conectando muita coisa, né? Eu gosto de ler com caneta, né? Eu tava sentado ali fora esperando, e eu fico lendo com a caneta, que eu fico, caralho, meu irmão, isso aqui, conecta com isso aqui. Eu começo a anotar coisa, eu começo a jogar pro telefone, e aí vai cruzando com outras paradas que eu já pensei, que eu já li em outros livros. Então, os meus textos e os meus trabalhos, em geral, são conexões de livros que eu tô lendo versus o que eu tô vendo no presente pela posição muito específica que eu ocupo na internet, né?
Eu acho muito sinistro o hábito da leitura. Eu acho que é uma coisa que, assim, uma das melhores coisas que você consegue fazer por você. Verdade. E eu acho muito triste quando você tem o tempo e você não tem o Mas hábito. errado. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente se incentiva muito errado também. Hoje é tipo assim, a gente se sente um merda se a gente não tá se exercitando, se a gente não tá lendo, se a gente não tá crescendo. Essa cabeça capitalista de crescer, versão melhor de mim, versão melhor de mim. Performance. Então eu vou postar foto do livro que eu tô lendo, eu vou postar na academia. Caraca, Se você E associa às vezes essa não porra... malhou e não leu o livro, Exatamente, inclusive. cara. Se Tipo você associa assim, essa porra a auto-melhoramento... Cara, esse ano eu li muito pouco, pô. Comecei a ler esse livro no começo do ano. Eu li o uma que outra é ler pouco coisa. pra você? Cara, esse é o segundo livro que eu tô lendo esse ano. É pouco. Mas É é, pouco. grosso esse livro. É um livro grande, inglês, denso, de política. Mas assim, é isso. Eu poderia... Não é pra quantificar também, né? Aí você Sim. entra na lógica também da galera que, pô, não, esse ano eu li 100 livros. Você vê, porra, aqueles umas fics bizarras, né? Tipo, sei lá, o lobisomem e o CEO, né? Umas coisas... Então, assim, eu acho que ler faz muita diferença, porque também é um tempo de qualidade com você, com a sua cabeça. E, cara, você entra em contato com ideias que foram digeridas e maturadas. Em qual outro momento um livro ele foi revisado, ele foi escrito ao longo de muito tempo, ele foi pensado, ele foi trabalhado? Em qual outro contexto você está tendo acesso à informação que não é cuspida, senão num livro, né? E é isso, cara, é ler, tipo, pelo exercício. Você já lê, sacou? Você já lê no Instagram, você já lê no Twitter. Só que a gente só lê manchete, né? A gente processa informação de péssima qualidade E na é nossa muito cabeça. raso aquilo ali. É muito raso, é um McDonald's informacional, né? O fast tempo food todo, total, é um fast food total, informacional. Total. E a gente começa a formar a nossa visão de mundo por essas meias coisas e a gente se acostuma a cuspir meios raciocínios também. Então você vai lá e você vê um carrossel sobre alguma coisa que tá te dando uma nova coisa que tá aparecendo e você, antes de terminar o carrossel, já comentou alguma coisa. É tudo pela metade. Você o teu não terminou nem raciocínio... o carrossel. Você não muito terminou louco. de pensar, você já cuspiu alguma coisa que tá lá pra sempre, inclusive, né? Então essa quebra bizarra de você vai Bizarro. construindo uma identidade, escrevendo em pedra digitalmente, com meios raciocínios. E quando você tá lendo, você aprende a, tipo... Primeiro que também a leitura não precisa ser esse ritual bizarro, né? É isso que as pessoas... É isso que pesa, é que nem é pra academia. Vou tipo, parar a para partir ler. de agora, toda semana eu vou algumas vezes Se para a obrigar. academia e acordar às 7 para estar lá e fazer... Não, coloca o livro na bolsa e fica usando cara, o livro durante o dia. E Lendo... troca de coisa, tipo assim, percebe que o telefone te desgasta. Então pega um livro que, cara, não gostou do livro, troca. Pega um livro de dia a dia, que é de só boa de ler. né? É só ler qualquer coisa. Tá no carro, tá no transporte, indo pra algum lugar. A situação ali tá tranquila, né? Não tá um lugar desconfortável. Porque sei lá, é foda, né? Tipo, transporte público, hora do rush é sinistro, né? Então, às vezes, não é maneiro. Você não vai puxar, vou falar, cara, leia um livro voltando no trem. Porra. Às vezes você quer uma coisa que é mais prazerosa, mais estimulante pra desconectar ali. Mas se você tem o privilégio de ter esses momentos de ócio, é isso, acha um livro que é leve. Pra, de repente, você tem 5 minutos, você puxa o livro em vez do telefone. Sabe? É tirar o peso e a carga de ler um livro pra pensar, cara, eu só tô lendo o que eu leria enfileirado no celular, mas eu tô lendo num livro, né? Se não vira essa coisa, tipo, eu tenho que sentar e estudar um livro, vou ler antes de dormir, vou ler quando acordar. Eu não gosto de ritualizar as coisas. Eu tô acho fazendo o perigosíssimo. exercício de ler 1 hora por dia. Eu preciso ter 1 hora de leitura por dia, porque senão eu não consigo terminar os livros, entendeu? Então, Porque senão a gente eu acaba tô no celular. fazendo esse ritual, não tem nem muito horário, mas é tipo, agora eu tenho 1 hora pra ler. Eu vou ler 1 hora direto esse livro, porque eu não consigo ainda ler dessa forma que você tá falando. Não, é de uma ter- construção super. Eu tô falando isso agora com facilidade, mas eu levei uns 2 anos pra, tipo, conseguir ler sem ritual. Antes eu acordava cedo, sei lá, 7h30 e ficava, tipo, 1 hora e meia lendo. Era, tipo, fixo, era a Você forma gosta que eu de lia. ler mais de manhã, não? Com certeza. Muito mais de manhã. Você estudava de manhã? Na escola? Na faculdade? Sim. Mas acho que não tem a ver com isso. Tem a ver com antes do barulho do dia. O frescor da mente ainda, né? A E mente de tá noite, fresca. pô, cara... Não tem estímulos, tantos estímulos também. De noite... Eu até poderia ler mais à noite, mas eu não sei. Geralmente à noite eu tô fazendo outras coisas, minha cabeça já cansou, ou minha cabeça já tá quimicamente alterada, né? Por algumas coisas. Sua então... cabeça para em algum momento? Você dorme... Rápido. Eu tô perguntando isso pra quase todos os convidados. Se a você pessoa dorme rápido, se a cabeça fica trabalhando Cara, eu ainda. durmo muito rápido, mas eu durmo mal. Eu fecho o olho, eu durmo, assim, eu durmo muito fácil. E acorda depois de 40 minutos.
Eu acordo depois, geralmente, de 5 horas, no meio da noite, assim. Tô tentando, inclusive, ter um otorrino amanhã pra tentar entender se o meu sono é questão de remédio ou é questão de apneia. Mas eu não gosto de... É isso, eu não sei, talvez a minha cabeça... É porque eu sou diagnosticado com hiperatividade, assim, então é um caso específico, assim. Eu fui medicado durante muito tempo, agora eu não tomo mais remédio. Minha cabeça é sempre acelerada, mas hoje, depois de vários ciclos de medicação, ela é mais focada. Então, eu consigo, assim... Ao mesmo tempo, eu tenho algumas bengalas, obviamente, né? Sim. Tipo, Meditação, você pratica meditação ou não? nenhum. De jeito Nossa, nenhum. de jeito nenhum. Meu irmão me dá uma angústia só de pensar. E assim, pelo tem- amor de Deus, você não é já uma ouviu opinião. falar? Eu Já ouviu medito, falar? Eu acho não, meditação eu perguntando incrível, tá? porque- É mais uma questão do meu corpo mesmo. Então, você já ouviu falar na meditação transcendental? Já. Eu li, a gente É a fala. única- que a gente eu Eu acho que é a eu já gravei um documentário sobre Cara, isso. Eu acho que é a É- única que se encaixa pra quem não Me consegue salvou. parar Me de salvou. pensar. Não, E minha mente é assim também. A meditação transcendental eu pratico todos os dias, de manhã e à noite. 20 minutos, são 40 Ele fez minutos de um meditação. documentário que você ia falar. É incrível. A gente fez um documentário sobre... A gente gravou um documentário pra BBC uma vez, que a gente foi pra Colômbia filmar, e era um trabalho de meditação transcendental que era feito em crianças fugidas de casa e usuários de drogas, coordenadas por um padre católico que conheceu a meditação transcendental e usava a meditação como técnica central para a recuperação desses jovens das drogas, com taxa de sucesso muito alta. No Japão, na China, eles E- fazem Muda, muito cara, isso. E era muda. muito maneiro, cara, assim, Muda a química da mente. É bizarro. É um trabalho, assim como qualquer outro exercício, aí nem entra na questão da fé e da crença, né? Mas como qualquer exercício de você colocar a sua cabeça para intencionar alguma coisa, né? Para abrir um espaço mental para colocar ali um sentido Dar naquilo, luz para aquilo, né? né? É muito menos sobre o misticismo da técnica e muito mais sobre como você articula aquilo como musculatura Total. na sua cabeça, né? Sim, Não importa sim, se sim. a técnica milenar tem um valor espírito. Independente disso, se você consegue operar naquilo ali, você senta e você intenciona, e aquilo faz sentido pra você e você senta a sua cabeça, então você achou uma estratégia, uma ferramenta, né? Pra lidar com um mundo que não é compatível com a nossa cabeça hoje em dia, né? Não Um é. mundo A muito gente mais não foi acelerado. projetado pra isso. Nossa Não, cabeça não de foi forma projetada alguma. pra isso. Você sofreu algum tipo de bullying no colégio? Porque você acabou de falar que era hiperativo. E quando a pessoa é muito hiperativa ou muito inteligente, que volta àquilo que eu estava falando no começo, ela sofre, de certa forma, uma rejeição, Não, seria muito cretino falar que eu sofri bullying. Eu era bastante zoado em muitos momentos diferentes por querer ser uma criança diferente, né? Então, eu fui muito chamado de gay, né? Em vários momentos diferentes, por usar brinco, mas eu não tornaria isso uma narrativa de que eu sofri bullying, assim. Claro. Primeiro porque em muitos contextos eu fazia de volta. Até porque é isso, eu era um Se menino. vingava. Eu era um menino hétero, assim, crescendo, né? Então eu tinha muitos aspectos de uma masculinidade heterossexual, jogava futebol. Então, assim, eu conseguia ter códigos ali pra me situar. Eu zoava de volta, como eu também pratiquei bullying. Em um momento específico, muito específico, eu pratiquei bullying, assim. Tinham duas pessoas diferentes que, sei lá, com 10, 11 anos, tinha pessoas que eu fiz bullying de fato, assim, que eu juntava num grupo e a gente predava na pessoa pra depois se defender, né? Então, eu não diria que eu sofri bullying, não. Com certeza, eu fui muito podado da minha sensibilidade e muito castrado da minha sensibilidade por crescer um menino heterossexual. Assim como, né? Se eu crescesse um menino gay, seria muito mais violento esse processo, né? Mas, com certeza, eu fui muito podado e muito limitado, assim. Essa expressão eu fui recuperando, acho que como a maioria de nós, né? Meados da vida adulta, né? Mas bullying, acho que mas não. você era aquela criança que sabia tudo? Tipo, a professora perguntava, você era o primeiro a levantar a mão e querer dar a resposta. Sim, representante de sala. Eu era muito... Eu não chegava a ser criança gêniazinha, porque a gêniazinha era sempre a que não estudava. Eu era, principalmente no ensino Estudava médio, eu pra era ser. a coisa mais cretina possível. Que eu sentava na última fileira, eu fingia que eu não me importava, tirando as matérias que eu gostava de sentar na frente, que era amigo de professor. E aí em casa eu estudava muito. Então era muito performático. Mas eu sempre fui muito estudioso, assim. Só que eu só voltei a ler mesmo quando eu recuperei esse tempo. Quando eu comecei a trabalhar só com criação de conteúdo, isso me deu uma agenda própria. Eu faço análise há 3 anos também, a análise Isso é importante. reinaugurou, Nossa. assim, as portas da minha busca intelectual de um jeito bizarro no também, seu né? histórico todo de vida, faz 3 anos só que você faz análise. Antes eu nunca tinha feito nada de terapia. Você acha que a análise, ela foi também uma ferramenta
na sua produção de conteúdo, por exemplo? Você conseguiu falar melhor? Com certeza, É. assim. Articulação, capacidade de conexão das coisas, até porque muitos vídeos meus surgiram na análise, assim, né? Eu trago análise para coisas muito íntimas, né? Para esquinas escuras. Preciso do contato do seu analista. Da minha analista. Da sua analista. Mulher. Mas eu também acesso muitas coisas, porque é isso, a gente tem uma troca intelectual muito foda, eu e ela, assim. Então, ela me apresenta muitas leituras, me apresenta muita coisa. Sei lá, o vídeo que eu mais gostei de fazer na vida, assim, que foi da virtualização da nossa subjetividade, que é um vídeo de quase 1 hora, ele surgiu como um fluxo de análise, depois de eu escutar um podcast sobre isso. Foi um fluxo. E eu falando, pensando, conectando, tipo, nos 80, neoliberalismo americano com bababá, com a minha história, com a internet, com não sei o quê. E eu fiz um mapa, assim, na cabeça, e eu falei, Ana, peraí. Aí eu tive que pegar o telefone, eu cuspi, aí depois virou um roteiro que eu fui escrevendo ao longo de meses, assim. O que eu fiz sobre epidemia de AIDS também, acho que foi meio esse caminho. Legal, Esse é muito bom. Esses são os trabalhos mais interessantes que eu fiz, assim. E um dos trabalhos que eu considero mais importantes, assim, porque eu acho que é uma perspectiva que não se tem mesmo, assim, né? Você consegue entender que você é um agente transformador no que você faz ali na internet? Eu acho que é meu papel rejeitar essa ideia, mas eu acho que sim. Porque eu sei que no sentido de influência nas pessoas, é isso, né? Muito, todo dia eu recebo algumas mensagens de gente falando isso. Me elogiando, falando do meu trabalho, falando da importância. Esse trabalho da AIDS, por exemplo, eu recebi mais uma mensagem, gente falando, cara, eu sou soro positivo. E assim, foi absurdo ver isso. E eu tô fazendo. Muita gente falando disso. Muita gente fala também, muita gente acadêmica agradece por trazer. Eu me conectei com mais gente da academia, que é muito mais graúda do que eu, obviamente, né? Então eu gosto de pensar que eu tenho um papel de interlocutor entre ideias que muitas vezes estão limitadas à academia. Por culpa dela, mas também por culpa muito do nosso acesso ao ecossistema de informação hoje, que não permite ideias complexas chegarem às pessoas. Então, acho que eu tento intermediar essa relação. E eu acho isso um trabalho muito importante. Mas eu nunca vou falar que eu sou importante. Até porque eu acho que nessa ordem algorítmica eu não sou. Se eu parar de fazer vídeo hoje, algumas pessoas vão sentir falta, elas vão falar, putz, bababá, cadê ele? Mas assim, daqui a pouco tem outro. E é isso, assim. Acho que o meu trabalho é específico, mas ainda assim... Tem um vídeo seu que é muito legal, porque você deve ter tido muito feedback de... Como você é um entusiasta de um pós-boom de rede social, né? De certa forma, você abre os olhos de uma nova geração, principalmente a Gen Z. Que tipo de feedback você tem na vida real de pessoas que te param, adolescentes, pessoas mais jovens, não óbvias, que nem eu e Bruno, por exemplo, que te param e falam sobre o conteúdo? Cara, é muito legal. Isso é uma coisa muito maneira, assim, porque é muito... Parece que é foda, porque parece que eu tô me gabando falando isso, mas é muito recorrente, não, né? É muito recorrente eu ser parado na rua. É importante você ser apropriado do que você faz. Acho que sim, né? É muito recorrente eu ser parado na rua, com palavras sempre muito legais. Claro que tem dias que, eu tô doidão, não quero escutar. Mas eu sempre tento ter uma escuta e um peito aberto, porque são coisas muito maneiras, assim. A maioria das pessoas que me param tá na minha faixa etária, mas também muita gente mais jovem. Muita gente que fala, cara, você é muito importante na minha formação, por causa de você eu conheci tal coisa, eu me conectei com tal conhecimento, eu descobri outras coisas. Então, assim, eu acho muito gostoso saber que para algumas pessoas eu sou um agente formativo na formação delas num momento tão específico. E aí eu tento honrar em partes, não diria nem a minha criança nessa altura, mas o meu adolescente, né? Porque eu gostaria muito de ter tido... Tive alguns, mas eu gostaria muito de ter tido um cara que fala das coisas que eu falo quando eu era mais novo, assim. E eu tento também ser uma coisa que eu gostaria de ter consumido e ter tido acesso quando eu era mais novo. Então, ver uma galera com a idade que eu tinha quando eu sentia falta disso, né? Não que eu não tivesse, mas eu não conhecia, é muito bonito, assim. E aí, geralmente, o feedback ele é muito qualificado, né? No começo, quando eu fazia conteúdo mais lifestyle, moda, eu não aprofundava tanto, as pessoas paravam, o TikToker, tirava foto, era uma coisa que eu odiava, me sentia muito... Às vezes era uma coisa até assediosa, assim. Hoje é sempre muito entusiasta, muito, cara, continua fazendo, seu trabalho é muito importante, ele é muito legal. E às vezes são umas coisas que te cruzam que são muito bonitas, assim, né? Muito emocionantes mesmo, assim. Então... E o assédio?
Cara, ele caiu muito. Assédio que eu digo Ele é caiu muito. assédio de desejo mesmo, né? Porque tem uma parcela de pessoas, mulheres, que tem até um nome, né? De mulheres que só se apaixonam por caras que Eu acho que também tem uma coisa do assédio no lugar também da carência, né? Porque tem muita gente na internet carente que tá ali consumindo o seu conteúdo. e se E apaixonam aí você por fala você. diretamente pra Sim. câmera, você é um cara bonito, fala bem. Acontece isso? Já aconteceu isso muito? Cara, ou hoje- não, é Direct, tranquilo? nudes, Não, essas coisas. Não, Ah, isso sim. aí, isso com certeza, Isso né? rola Isso não direto, precisa rola nem... direto. Cada vez menos, eu acho que também é isso. Tipo, eu Porque venho também acho me... que você se coloca no lugar também. que É, a eu mudei pessoa- muito a minha posição. É. Eu tô com... Meu corpo tá muito mais fechado visualmente mesmo, assim, né? Sim. Antes eu gravava vídeo shortinho. É. E é engraçado porque em muitos lugares, assim, é óbvio que não tem como ler de outra forma, né? Mas é porque, cara, meu quarto era muito quente. Então, assim, muitas das coisas que eu tô gravando sem camisa, de shortinho, é claro que tem né, um conforto em estar com o meu corpo aparecendo ali, né? Mas eu demorei muito pra entender a semiótica do que eu produzia na internet, assim. Os significados que estavam ali, em como eu me colocava. E durante muito tempo, eu recebia muitos assédios por causa disso. Então eu fazia vídeo de Vista-se Comigo, que eu aparecia sem camisa no começo. E claro que tem algum apelo ali, né? De mostrar parte do corpo. Sim. E eu acho que, obviamente, eu não mereço ser assediado. Mas eu acho que quando você alimenta uma relação parasocial com uma audiência, e você coloca esses códigos pra jogo, Você dá margem. você convida esse tipo de reação, né? Que não deveria acontecer, que é Sim. assediosa, que é escrota. Mas você convida, você traz. E durante muito tempo, era insano. Cara, era insano. De homens e mulheres. Até que chegou um momento... Isso era meio foda, cara. Porque às vezes eu gravava... É isso, tipo, eu gravo as coisas sozinho. Teve uma vez que eu gravei um vídeo que eu tava sentado de um jeito que meu pau tava marcando na calça. Um vídeo de 10 minutos, cara. Que eu gravei inteiro, sacou? Eu olhei e falei, pô... Que merda. Você subiu o vídeo mesmo assim. Óbvio, porque beleza O que tá conteúdo- marcando, mas sim, assim... Vão achar né, que foi intencional. Porra, né? são 10 minutos de eu falando alguma coisa, né? Só que aí começou essa associação, né? De que eu fazia isso propositalmente, de que eu tentava chamar atenção. O que não seria um problema, porque a maioria faz isso intencionalmente, a gente eu sabe. acho que Mas é teve que um isso- período transicional onde com certeza eu usava isso, mas quando eu tava fazendo conteúdos mais intelectualizados, por assim dizer, eu já tava tentando sair disso meio sem saber. Então é claro que tem um período, uma coisa transicional, né? Não tem essa malícia que as pessoas leem. E muitas vezes era totalmente incidental. E muitas vezes eram comentários que eu não... Caraca, meu irmão. E era sempre assim, o pau dele marcando, tá de mala pronta, vai viajar pra onde? E aí eu começava a Ficou receber horas umas fazendo mensagens, conteúdo assim. ali pra... Porra, eu lembro uma vez que eu postei um vídeo, assim, grande. E, cara, não tinha nada muito sério, assim, no vídeo. Tipo, não era... Tipo, tinha um vídeo que realmente tinha um volume ali. Tipo, dava a entender por que chamava atenção. Mas, sei lá, tinha outras ocasiões que não. E aí, uma vez um cara comentou, tipo... Sei lá... O peru dele meia bomba. Foi o primeiro comentário do vídeo. Caraca. Aí eu postei no meu story, assim, e aí ele veio, ha. Eu falei, cara, você é um otário, por que você tá fazendo isso? E ele, tipo, nossa, como assim? E ficou super chateado que eu Que tinha sentiu xingado no ele. Achando direito. que foi muito legal o comentário Então, dele. essas coisas, elas ficam confusas na internet, né? E eu comecei a entender que o que eu queria fazer realmente como trabalho era não só não dar margem pra receber esse tipo de convite, como também sequer oferecer essa hipótese, né? E aí eu comecei a fazer muito menos de vídeo de moda. Quando eu faço vídeo de Vista-se Comigo, eu quase nunca tô sem camisa. Eu tento não comercializar o meu corpo, porque eu também acho que isso pressiona as pessoas, isso vai pra um outro lugar que eu não quero, né? Mas, de forma geral, eu recebia muito assédio até mudar a direção do meu conteúdo, assim. E era bem ruim. As pessoas chegam em lugares públicos ou nas suas redes perguntando qual a sua orientação. Isso o tempo aí, inteiro, nossa, meu irmão, isso aí é o tempo todo. Que é o brinco, é a tatuagem, é o jeito, a inteligência, são camadas. Mas tinha uma sabe época que que- me acusavam de queerbaiting. Um negócio assim, inacreditável, porque... Ele que é gay isso, com né? certeza. Tipo, ele tá fazendo... isso. Ele faz... Era isso, tipo, muitas pessoas comentavam, tipo... Ele faz isso pra agradar o público gay pra ter engajamento. Nossa. Qual é, Pô, irmão? a pessoa estuda, tipo, se matou ali pra fazer... Pô, ele usava mullet ao estar branco, cara. Então, tipo, não é por isso. não é pra assim, isso. eu tenho mais o que fazer do Sim. que me colocar dessa coisa baixa, coisa sinuosa, essa coisa. Não tenho a menor intenção de fazer isso, assim. Então, eram umas leituras muito tortas que vêm. Hoje,
Rola muito. Assim, quando eu abro caixinha, então, nossa, muita coisa. Caixinha Assim, deve muita ser. coisa. Você Caixinha responde sete. todo mundo na internet? Eu digo nos Ninguém. comentários dos... Você não responde Ninguém, nenhum não respondo vídeo, comentário, não eu curte... quase não respondo DM, eu não curto nada. Cara, é muita coisa. Eu não consigo alocar meu tempo pra isso. Entendi. É muita coisa. Os meus vídeos tem muitos comentários. Eu costumo responder quando eu sinto que algum comentário é com uma crítica muito positiva ou muito negativa. Positiva, digo, construtiva ou muito agressiva, tá ganhando alguma tração. E eu me posiciono. Geralmente, quando eu recebo um contraponto em algum vídeo meu, eu tento colocar esse contraponto máximo em evidência. Então, eu pino o contraponto, né? Uma pessoa discordando de mim, eu coloco no pino ali e respondo. Entendi. Porque eu acho que alimenta a conversa. Agora, DM é impossível, cara. É muita mensagem. Não, muita DM eu mensagem. acho que deve ser impossível. Mas uma coisa que eu queria entender, você lida com a sua imagem, você trabalha com a sua imagem ali, você tá falando para uma câmera, e aí você tem que editar, não sei se você ainda edita seus vídeos, mas aí você tem que olhar o seu vídeo, editar. Teve alguma mudança da sua relação com a sua imagem a partir do momento que você começou a produzir esses conteúdos e se vê o Completamente. tempo inteiro? Completamente, assim. Eu virei outra pessoa. Porque eu acho que também é isso. Desde criança eu tinha alguma coisa ali, um certo desejo meio histriônico, assim, de ter um holofote na minha cara. Eu queria muito chamar a atenção quando era criança. Muito, assim. Sensacional. Muito. Eu queria muito ser visto quando era criança. E aí eu me tornei visto. E aí rolou esse processo muito louco, que eu já trabalhei muito na análise, que é esse desejo que, na grandíssima maioria das coisas, é uma coisa com a qual você lida, mas é uma coisa que não se realiza, se realizou. Se cumpriu, se preencheu. E aí? Eu falei, caralho, essa lacuna de ser visto foi preenchida. E agora? E aí? E foi muito maneiro, foi um privilégio absurdo passar por esse processo, porque quando eu passei a me sentir visto, eu consegui também expurgar certas ânsias de me fazer desejado. E eu sinto que durante muito tempo, no começo da internet, pra mim, até porque eu era mais novo, enfim, tinha outra cabeça, eu queria me sentir desejado. Eu queria incitar desejo nas pessoas. Eu queria incitar admiração. Eu queria incitar uma performance de consumo onde eu era ambicionado de alguma maneira. Por isso que, apesar dos assédios me deixarem muito mal e tal, eu acho que eu tenho uma parcela de responsabilidade no meu primeiro momento na internet, na relação parasocial que eu cultivei com a minha audiência, que não existe mais, que eu tento que não exista mais. São muitas crises de hiperexposição, né? Você compra um look, você usa num vídeo e de repente você tem que se editar com esse look, se ver com esse look, aí o vídeo viraliza, você fica vendo seus stories mencionados, tipo, eu tenho uma opinião, e você fica clicando e é com aquela mesma look, aquela coisa, o seu trejeito, a sua cara, a sua voz, a sua forma de falar. Você se vê muito, né? Eu virei um cara muito... E tem a ver também com movendo o mundo, né? Você nunca faz isso sozinho, então o mundo tava mais maximalista. Você é uma pessoa que você se assiste. Eu me assisto. Até porque é isso, eu tenho um editor hoje, mas nesse momento específico eu tô investindo muito dinheiro, por exemplo, num escritório estúdio, montando um cenário pra nunca mais gravar na minha casa, porque gravar na minha casa é um indicativo de várias coisas que eu não quero indicar. Eu não quero trabalhar de casa também, mas assim, o principal eu preciso de um cenário que seja neutro o suficiente pra minha mensagem não ficar atrelada à minha decoração. Porque senão existe um nível ostentativo do que eu tô falando, né? Existe um indicativo de classe no que eu tô falando. Total. Então tem uma preocupação com isso. Ao mesmo tempo, ano passado, cara, era uma doideira. Porque é isso, antes de ter um editor... Agora eu tô editando de novo, mas antes de ter um editor, eu acordava, descia pra tomar um café em silêncio, voltava pra minha casa em silêncio, ficava meditando o dia inteiro em silêncio, escutando a minha própria voz. E chegava no fim do dia... E a única voz que eu tinha escutado o dia inteiro era a minha própria meditando. Cara, isso faz... E a sua cara se vendo, sendo visto, loucura, né? Isso eu sinto que estoura a sua autoimagem, assim. Acaba com a sua... E, ao mesmo tempo que traz algumas neuroses, se você souber trabalhar bem, resolve algumas. Então, tem uns vídeos que eu gravo e falo, cara, tô muito feio nesse vídeo. Mas é isso aí. Mesmo assim vai. É isso aí, cara, né? Tipo, fazer o quê? Porra, não tô bem no vídeo, mas é isso aí. Queria estar lindo no vídeo, mas não tô. Na maioria dos vídeos eu não acho que eu tô bonito, né? Eu acho que acho que os meus trejeitos estão estranhos, acho que... Só que eu não tenho essa obsessão com a minha autoimagem, assim. Eu sinto que eu consigo delegá-la o suficiente pra saber que essa obsessão que tá se materializando na minha cabeça já é muito minha, né?
Tanto que é isso, eu sempre penso que, pô, a gente tem um lado que a gente considera muito mais bonito que o nosso outro, né? Tanto que eu tô aqui no meu lado bonito, falei no começo, ainda bem, Foi mas ainda assim... dele. Sei lá, Foi exigência Ele dele. exigiu isso na hora que ele entrou. A única exigência foi... Eu não sento do outro lado. É mentira. A sorte é que o meu lado é esse, então é o lado que eu já tô. Mas é isso, eu não consigo ver a diferença de lado de ninguém. Sim, Tem dias que eu falo, nossa, meu cabelo tá nojento, cara, como é que eu vou gravar um vídeo com isso? E só você tá vendo ninguém vê a isso. menor- Então você tem que saber que as pessoas não veem tanto, que elas não se importam tanto assim com você. Até porque tem essa coisa da internet, é tipo, hoje você tá hiperexposto, todo mundo te vê, mas todo mundo te vê por uma fração de segundos. Todo mundo te vê em milhões de pessoas. Você é muito menos importante do que parece. Você pode ter 1 milhão de seguidores e você vai ser profundamente desimportante. As pessoas atribuem um senso de importância, sendo que a percepção da vida delas é um pisco na vida de outras pessoas. É um fragmento muito rápido Total. daquilo que acontece e em seguida é É escrolado. um micro É uma recorte. notícia, uma manchetezinha de uma subcelebridade que fez alguma coisa. Essa briga por relevância desse fragmento digital é muito tosco. Então, eu com certeza alimento minha imagem digitalmente. Eu com certeza penso esse processo ativamente, né? Eu com certeza produzo uma imagem da vida real. Mas eu sinto que eu me tornei muito mais eu. A internet não me alimenta de volta, exceto por coisas que eu considero muito valiosas. Eu já conheci muita gente incrível que eu admiro, que eu troco, que eu escuto, porque o meu trabalho me capacita pra isso. Porque eu sou uma pessoa verificada, com muitos seguidores, então posso seguir alguém que eu acho o máximo e falar, cara, esse é o trabalho demais, vamos fazer uma coisa junto, né? Então nessas horas a visibilidade é maneira, né? E é muito maneiro também quando, sei lá, é isso, eu fiz um vídeo sobre adolescência e tela, isso. que viralizou muito, né? Era Bom isso esse que eu tava vídeo. falando. Acho que foi o vídeo que mais viralizou. Aí, porra, sei lá, tô conversando com alguém e aí vem uma mãe falar comigo na rua. Isso é muito Ou uma legal. amiga me contar que, sei lá, tem um grupo de mães que é um grupo super radical e que o meu vídeo tá circulando e que as mães estão assistindo os vídeos com os filhos. Isso é muito Porque o bom. formato é palatável pros filhos, Esse né? vídeo é sensacional. Então... E esse vídeo é muito engraçado porque eu achei que ele não ia dar certo. Porque eu escrevi ele quase indo passar o Réveillon. O vídeo tinha 17 minutos. Aí eu fiquei horas editando pra ficar com 8, sei lá, 9. Eu não achei que ia viralizar do jeito que ia, assim. Geralmente eu tenho um faro bom. Eu sei quando uma coisa vai bem ou não vai. E aí Mas isso foi esse bem ficou num em jeito dúvida. bizarro, né? Bizarro, assim. Antes da gente ir pra essa Caraca, dinâmica já? final, já. A gente tem que falar de inteligência artificial, Não pelo dá, menos. não dá. A gente faz Deu outro tempo epi- ali, cara, um monte de pergunta aqui. A gente faz outro episódio. Mas antes de ir pra dinâmica final, eu queria te fazer uma pergunta. Se a internet hoje acabasse, se o Wi-Fi não funcionasse, que a gente não tivesse a hiperconectividade que a gente tem, como você viveria, como você pensaria e como você acha que a humanidade viveria e pensaria? Cara, eu acho que é uma pergunta engraçada porque eu sempre penso macro antes do micro, né? Então eu não gosto de dar a resposta cretina de me libertar, ficar bem, as pessoas iam ter o tempo delas. Que isso, a gente ia viver um colapso bizarro de abastecimento de tudo, né? Assim, a gente ia viver algum nível de entropia muito colossal durante um tempo. A forma de organizar a informação, tudo, ia ser muito bizarra, né? Claro que a gente ia sobreviver, mas eu penso mais no colapso transformador e no que vem em seguida, né? Então, de repente, a imprensa ganha muito poder de novo, né? De ser realmente determinante de tudo. Mas é isso, se não tem internet, cara, acabou tudo, assim, né? Eu pessoalmente ia ficar um pouco angustiado, porque eu ia perder minha fonte de renda e ia ter que me reorganizar no processo, né? Mas eu acho que a angústia seria um pouco maior no sentido de que realmente, assim, os mercados, sei lá, ia ser um bagulho muito, muito colossal, né? Não ia ser só, tipo, estamos livres. Ia ser, acho que, uma guerra digital. Sei lá o que ia ser, cara. Não ia ter saída, sei lá. Mas eu acho que é meio impossível, assim, porque sem internet... A internet é a espinha dorsal do mundo Caminho sem moderno, volta. né? A espinha dorsal do capitalismo tardio, né? Então ele... Um colapso da moeda a nível global, um colapso das economias, um colapso de tudo, não tem internet, né? Para isso rolar, o que aconteceria seria que, na verdade, ela seria restabelecida o quanto antes, assim. A gente vai fazer uma dinâmica que a gente sempre faz no final, que chama real ou encenação. E aí eu vou te dar frases, aí você me responde vida real ou encenação social. E eu só posso falar esses dois conjuntos de palavras. Se é uma coisa é outra. É tipo Se sim você, ou não, mas só se que... tiver algum adendo bem... Você pode dar o seu Pode- ponto de vista também. Tá. Postar foto lendo livro com legenda de Clarice.
Encenação social. Acordar e já abrir o Instagram. Vida real. Pedir publi e fingir que foi convite espontâneo. Nossa, uma coisa terrível. Terrível. Não é nem encenação, é algo muito pior do que isso. Dizer que é intuitivo sem estudar nada. Dizer que é intuitivo sem estudar nada. Ah, foi minha intuição que falou isso. É, Sem tipo, ter- Vida Veio na minha real, vida cabeça. real. Isso aí é pra internet ser assim, né? Fingir que odeia fama, mas quer engajamento. Vida real, né? Acho que Vida isso é uma real. coisa bem real. É, Você vida ser, real. acho que é bem da contradição de ser real você ser assim. E aí você encena. Agora saindo da dinâmica, se você pudesse deixar só uma provocação pra quem vive da internet, qual seria? Você pode Pra falar câmera ali. Sua câmera ali. Pra quem vive, quem trabalha com internet ou Pra pra quem vive de internet. Hum, Vive na internet, que é diferente de internet. Vive na internet ou vive da internet? Na internet. Na internet, tá. A internet é um lugar muito importante, é um lugar potencializador de conhecimento, de conexão, de contato, de ampliar a sua visão de mundo, de você ter acesso a muitos repertórios diferentes. A internet é uma das coisas mais importantes que já aconteceu. A dinâmica social e a dinâmica especialmente de algoritmos dos últimos anos não é. Ela é sequestradora da sua atenção, ela é dominadora do seu tempo e, acima de tudo, ela é limitadora da sua subjetividade. Ela faz com que você consuma informação com má qualidade, ela rouba você de vários rituais interessantes, ela te faz odiar o seu tédio e ter horror à ideia de ter ócio, se é que você consegue algum. O maior problema de se preocupar, de não se preocupar com a internet é que a gente acaba criando e construindo uma visão de mundo completa em cima do que a gente scrolla, que não é escolhido pela gente. Antes era quem a gente seguia, agora é algorítmico. É o que algum algoritmo de alguma empresa privada escolhe para você. Então você acaba emprestando e tendo a sua subjetividade, ou seja, a sua visão de mundo, a sua forma de pensar, sequestrada por alguma coisa que você não sabe qual é. Consumindo informação muito mal. Para além disso tudo, a internet, por mais que ela seja cada vez mais capaz de extrair os seus dados e a inteligência artificial cada vez mais capaz de imitar um ser humano, ela é absolutamente incapaz de reproduzir conexões reais, de reproduzir o olho no olho, relações de verdade, toque, contatos, segredos, intimidade, amor, sonhos. A internet não sonha, a internet não ama, a internet não tem qualquer apego para além de uma lógica de lucro. Então é muito importante entender que o que quer que seja que você se compare, as milhares de vitrines que você tem acesso na internet, elas de maneira alguma superam a experiência de você construir relações reais dentro do seu universo, qualquer que seja esse universo. É importante pensar que eu estou falando isso de um recorte óbvio, de classe, de gênero, de uma série de coisas, e que a internet potencializa e amplia para muitas pessoas que são minorias e são marginalizadas acessos, escapes, possibilidades e sonhos. Então, esse também não é um discurso cartesiano. Mas é muito importante entender que as relações que a gente constrói olhando no olho do outro são muito, mas muito mais importantes. Porque constroem um senso de coletivo, permitem a gente sonhar e permitem a gente olhar e pensar um futuro pra gente. Permitem a gente pensar que tem um amanhã. E permitem a gente não odiar o outro também. Entender que as coisas não são binárias. Quando a gente foge de se achatar dessa maneira, a gente consegue construir uma vida que faz sentido pra gente, e não uma vida que faz sentido a nível de performance. É isso, gente. Agora, Depois dessa como a aula- gente já sabe que você... Normalmente essa pergunta é para o futuro, mas a gente já sabe que você está além do futuro. Você já é uma pessoa que tem uma construção de vivência que já está além desse tempo. E não parece que tem 30 anos, E não né? parece que tem 30 anos. Então, eu vou fazer diferente. Deixa uma mensagem olhando para sua câmera para o Matheus de 13 anos de idade. Porra, essa vai ser maneira, tá? De 13 anos. Cara, a gente vai fazer muita coisa maneira. Todos os seus entusiasmos vão se concretizar. As coisas que você gosta hoje são coisas que você vai poder pesquisar e trabalhar com isso. Todas as suas angústias, de alguma maneira, vão ser atendidas. E a sua vida vai ser muito mais irada do que você está imaginando que ela vai ser agora. Você vai conhecer muita gente que você ama. Você vai encontrar muito sentido nas coisas. E você vai potencializar tudo que você se amarra agora. Então, assim, é uma vida que você não é capaz de sonhar. Mas você vai ser amado do jeito que você é. Isso é muito maneiro.
Que lindo, era isso. Obrigado. Sensacional. Obrigado, Cara, gente. valeu, Pô, foi um cara. prazer. Valeu mesmo. Adorei estar Demais, com vocês. demais Adorei o mesmo, papo. Espero não ter demais falado mesmo. demais. Não, a gente Não. queria falar mais coisas aqui, né, Se Marcelo? deixasse... Gente, comenta aqui qual é a relação de vocês com a internet, se vocês consomem conteúdo de verdade. Se vocês leem livro de papel, Enfim, é aquela coisinha, né? Se inscreve, dá um like, aquela coisa não deixe toda. de fazer isso, inclusive, é importante. E pra até gente. semana que vem. Valeu. Valeu, galera.